Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso livro Ferramentas dos Titãs. Agora nós vamos para a aula número 11, analisar mais duas personalidades extremamente bem-sucedidas e ricas que têm alguma coisa a nos ensinar, né? Hoje vamos falar sobre duas personalidades conhecidas, famosas. Vocês provavelmente conhecem a criação dessas pessoas, né? Não sei se associam no meu autor, mas certamente conhecem a criação. O primeiro deles, na página 258, é o Reid Hoffman. Quem é Reid Hoffman? Um dos fundadores e vice-presidente do LinkedIn, né? Não tem como não conhecer o LinkedIn. Então ele é um dos fundadores dessa rede social profissional, uma das mais conhecidas. Eu acho que é a única, né, rede social profissional. Não conheço outra. Que cresceu demais nos últimos tempos, né? Eu acho que o LinkedIn reescreveu a maneira como a gente procurava por emprego, procurava por oportunidades, né? Hoje ele é uma vitrine muito grande que, quando bem utilizado, consegue trazer resultados sensacionais para a sua vida profissional. Ele te dá voz para as pessoas, isso é muito legal. E antes dele fundar o LinkedIn, ele foi vice-presidente executivo do PayPal. Também é uma ferramenta de pagamento super conhecida. Então, falando um pouquinho mais sobre o Reid, uma das habilidades que ele considera essenciais para as pessoas e que a gente deveria começar a desenvolver desde a infância é a habilidade de resolver problemas, de analisar uma questão, de entender a fundo o que está acontecendo, a real causa daquele problema e atacar a causa daquele problema, resolver efetivamente aquela situação, porque a gente tende a dificultar muito mais, a criar toda uma situação, não trabalhar especificamente no foco daquela questão e não resolver efetivamente o problema, né? Ter muito esforço em ações que não vão trazer os resultados efetivos na solução daquele problema. Então, uma das maiores habilidades que ele considera que uma pessoa deve ter, deve desenvolver, é a solução de problemas. Ele é um grande empresário, né? Mas é muito interessante que ele estudou filosofia, ele se formou em filosofia, né? E aí até o Tim Ferriss quer entender por que esse interesse, né? E ele levanta um ponto muito interessante aqui, que é em relação à linguagem, que uma das formas, das questões, das habilidades que a filosofia ajudou ele a desenvolver é essa simplificação e a positividade da linguagem, saber se comunicar melhor, deixar a sua linguagem mais simples, mais acessível e mais facilmente compreendida pelas pessoas, porque até como eles mencionam aqui uma frase de um grande filósofo que é o Ludwig. Aí é alemão aqui, né? Aí é complicado, eu acho que é alemão, alguma coisa assim. Ludwig Wittgenstein, não sabemos pronunciar da maneira correta. Ele fala uma frase que é muito interessante, uma citação, que é: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Então, quando você não tem repertório, vocabulário suficiente, você consegue se expressar até um determinado local, ir até um determinado objetivo. Às vezes você quer comunicar algo maior, algo diferente, algo mais profundo, mas em função da limitação do seu repertório, do seu vocabulário, você não consegue ir além. Então a limitação dessa sua linguagem acaba sendo a limitação do seu mundo, porque você não consegue expressar mais, você não consegue ver mais, não consegue entender mais, enxergar mais possibilidades. Então a filosofia abre muito esse campo de visão de possibilidades, de pensamento, de comunicação, né? Te coloca muito em contato com o mundo. E aí ele fez esse parênteses falando da filosofia e ele retorna para a questão de resolver problemas. Porque, como eu falei, a gente tende a criar uma dificuldade muito maior na resolução de um problema do que tratar esse problema de forma simples, direta e objetiva. Então ele até menciona como exemplo aqui a famosa regra de Pareto, né? Porque 20% dos problemas vão ser responsáveis por 80% dessas causas. Então, se eu resolver 20% dos problemas, eu tô
resolvendo 80% dos resultados, né, das causas que aqueles problemas estão trazendo. Então, se você focar nesses 20%, muitas vezes de forma simples e objetiva, você vai conseguir impactar todos os outros, as outras questões. Às vezes, resolvendo uma ação, as outras acabam sendo diretamente influenciadas. Isso, mais uma vez, me lembrou muito a filosofia do livro A Única Coisa, porque ele diz qual é a única atividade, a única questão que se eu fizer hoje eu vou me sentir extremamente satisfeito e vou ter impactado de alguma forma outras atividades, não só ela. Então é exatamente isso. Às vezes 20%, se você tem 5 ações, se você trabalhar em uma, será que você já não está resolvendo de alguma maneira, impactando as outras? Uma é mais importante. Se você solucionar aqueles 20%, será que você não está resolvendo as outras de maneira indireta? Então tentam ser um pouco mais seletivo, pensar um pouco mais, porque você tende a ir para aqueles problemas que são mais complicados e causar toda uma questão, dificultar a resolução, né? Em vez de tratar de forma simples e objetiva e acabar impactando nos outros também. Então tenta pensar de uma forma um pouquinho mais objetiva e identificar esses 20% que vão te trazer 80% dos resultados, né? Para que fazer ao contrário? Não faz sentido. Colocar muito esforço em pouco resultado. Então coloque menos esforço em um resultado maior, né? E aí o próximo, ele fala aqui que até me lembrou, cada citação aqui vai me lembrando um livro. Eu tenho muito a impressão de que eles leram muito, todas essas pessoas extremamente bem-sucedidas. Um hábito em comum a todas elas é o hábito da leitura, do autodesenvolvimento. Então todos eles trazem muitas filosofias que a gente já viu em muitos livros, se você também teve essa mesma experiência de leitura. E aqui ele traz um comportamento que ele tem o hábito de dar à mente uma tarefa para a noite. E ele sempre, então, ele cria alguma coisa para que ele possa pensar à noite e visualizar e criar planos e projetos em relação àquilo, para não ficar ali com a mente vazia, devaneando, né? E ele fala aqui que me lembrou muito do livro Quem Pensa Enriquece, que nunca vai dormir sem um pedido ao seu subconsciente. Tanto que a primeira lição do livro Quem Pensa Enriquece é você fazer uma carta realmente para você com todas as suas intenções, né? Qual é o seu objetivo em termos financeiros mesmo, dizer exatamente quanto você quer ganhar, até qual data, como você vai ganhar isso. Então nada mais é do que dar à sua mente, dar ao seu subconsciente algo para ele pensar, algo para ele de alguma forma ir trabalhando em transformar de alguma maneira isso no seu equivalente material. Então é uma filosofia que provavelmente ele traz desse livro também. Uma outra forma que ele tem de trabalhar, que também é comum a grandes empreendedores, empresários, né, que é a velocidade na tomada de decisão. Então ele não gosta de ficar, enrolando para tomar decisão. Eu acho isso maravilhoso, porque muita gente ainda na área corporativa tem o hábito de não tomar decisão. Insegurança, né? Muito causado pela insegurança, por não conhecer tanto um determinado assunto, enfim, então não tomam decisões, tem medo. E ele já, se é para fazer, vamos fazer, não tem por que ficar enrolando nessa tomada de decisão. Óbvio que existe algum risco de dar errado, sempre existe, tudo existe esse risco de dar errado, mas ele cria um ambiente de confiança para que os funcionários dele, as pessoas que são de confiança dele, também tenham essa autonomia na tomada de decisão, porque ele dá até uma margem de erro de que as decisões possam dar errado entre 10% e 20% se as decisões não tiverem resultados positivos. E se ele tomasse uma atitude diferente, ele perdoa, entre aspas, né, os funcionários por essa tomada de decisão. O que importa é que as decisões sejam tomadas de maneira rápida. E essa habilidade de tomada de decisão de forma rápida
também é trazida no livro Quem Pensa Enriquece, porque as pessoas que não são grandes realizadores, normalmente eles têm dificuldades na tomada de decisão, são tomadores de decisões muito lentos, e aí você perde o time do negócio, muito inseguros ou nem tomam as decisões. E as pessoas extremamente realizadoras, né, executores, fazedores, são pessoas que tomam decisão com muita segurança e com agilidade, mas talvez a quantidade de mudanças nessas decisões são um pouco menores, mas quando elas precisam ser tomadas, elas são de fato rapidamente tomadas. Então isso é uma característica em comum também com os grandes realizadores. Sabe que é um ponto interessante quando você compara, eu nem sei onde ele tá, o Quem Pensa Enriquece, porque o Quem Pensa Enriquece, ele traz um passo a passo, né, os 13 passos em direção à riqueza. Então, o que as pessoas extremamente bem-sucedidas, os milionários, têm em comum que os levaram à riqueza? O que eles construíram, quais habilidades, quais hábitos que eles têm que levaram eles à riqueza. E quando você pega esse livro, Quem Pensa Enriquece, e analisa aqui, comparando com o hábito de todas essas pessoas, tem muita coisa em comum. Então você vê que realmente faz muito sentido, realmente são hábitos, são passos que praticamente todas essas pessoas usaram, sabe? Então mesmo que o livro tenha sido escrito lá em 1938, né, analisado uma outra geração de milionários, essas características em comum, elas continuam sendo exatamente as mesmas. Faz muito sentido, é muito interessante. Se vocês tiverem essa oportunidade de ler Quem Pensa Enriquece e comparar com tudo que a gente está falando aqui nesse livro, vocês vão ver muita semelhança, muita familiaridade entre os temas. O próximo aqui que a gente vai falar hoje também é um autor, né, bastante conhecido, fundador de empresas, fundador em série de empresas. Ele que fundou o PayPal, que é onde o Reed, que a gente acabou de falar, ele trabalhou como vice-presidente, mas o fundador do PayPal foi o Peter Thiel. O Peter Thiel, ele é o autor do livro De 0 a 1. Esse livro ele é muito famoso sobre empreendedorismo. Eu não tenho esse livro aqui, mas se vocês pesquisarem na Amazon, qualquer lugar no Google, você vai achar esse livro lá, De 0 a 1. Um livro sobre empreendedorismo excelente, se vocês se interessarem sobre o tema. Então, ele... fundador, né, do PayPal e de outras empresas, ele é um investidor bilionário, simplesmente. E aí, dividi aqui um pouquinho com vocês de alguns pensamentos dele e até indico bastante a leitura desse livro, que para quem tá começando a empreender, ou se tem vontade de empreender, é um livro bastante interessante pra gente começar. Então aqui, aquela pergunta que o Tim Ferriss faz a várias pessoas, que é: o que você gostaria de ter sabido sobre negócios 20 anos atrás? E aí ele responde aqui algo interessante, que é: eu gostaria de saber que não havia necessidade de esperar. Ele diz que se você quiser começar um negócio, começar uma coisa diferente, um empreendimento, você não vai chegar na hora certa, não tem um momento certo, né, ideal de temperatura e pressão para que você comece uma atividade. Então, se você quer começar algo, começa agora, começa o quanto antes, porque ele acabou demorando um pouco para começar e ele acha que ele poderia ter realmente começado antes, que ele tinha um certo medo, uma insegurança que não fazia sentido para que ele esperasse para começar antes. E aí depois ele fala sobre fracasso nos negócios, né? O que significa esse termo de fracasso nos negócios, né? O que isso quer dizer? Porque de alguma maneira fracasso é muito superestimado por muita gente. E ele fala que o fracasso, ele não é uma coisa boa, não é uma coisa positiva. Fracasso só passa a ser uma coisa boa se de fato você aprende alguma coisa com ele, né? Se você entende aquela situação que te aconteceu, você tira uma lição, um aprendizado daquilo e faz de uma forma diferente, porque fracassos em série, eles vão te deixando inseguros, né? Tirando a sua segurança, a sua vontade, né, de agir, de realizar mais. Então, cada fracasso precisa ser entendido como o resultado de uma ação
que não foi boa o suficiente, que não deu certo e que precisa ser revista, precisa ser reformulada e feita de uma maneira diferente. Aí falando um pouco de tecnologia, né, porque como ele é investidor e acompanha muito esse mercado, tanto que ele criou empresas de tecnologia, o Tim Ferriss pergunta sobre tendências e eu acho que ele tem uma visão bem interessante sobre as coisas, ele analisa muito literalmente as palavras. Vocês vão ver até em outras perguntas aqui que é interessante. E ele fala que quando algo é tendência, é porque já tem muita gente fazendo. Então aquilo está se tornando uma tendência. Se está se tornando uma tendência e tem muita gente fazendo, tem muita concorrência. Então não é uma coisa boa. O que ele pensa em um senso de missão, de quando você está fazendo alguma coisa, trabalhando em alguma coisa para resolver um problema que não tem ninguém mais trabalhando na resolução desse problema. Isso é uma oportunidade, isso que é ser visionário e trabalhar na tendência, entre aspas, do mercado da tecnologia, estar trabalhando em alguma coisa que ninguém mais está. Tentar resolver um problema que ninguém viu ainda, que ninguém está trabalhando, né, em resolver. Porque ele diz assim, que uma frase, o Tim Ferriss traz essa frase, mas que foi dita especificamente pelo Peter Thiel, que é: o próximo Bill Gates não vai construir um sistema operacional, porque esse problema já está resolvido, já foi construído, né? Os próximos Larry Page ou Sergey Brin não farão um mecanismo de busca. Por quê? Já está resolvido, já é um problema resolvido. O próximo Mark Zuckerberg não vai criar uma rede social, porque já existe, já foi um problema resolvido. Então, se você estiver copiando esses caras, você não está aprendendo nada com eles. Você tem que criar algo totalmente diferente, tem que trabalhar em resolver um problema que não existe solução ainda, que só você está trabalhando na resolução desse problema. Interessante ele ter essa visão, né? E aí o Tim Ferriss pergunta aqui um ponto polêmico para ele, né? Como que você responderia a alguém que diz que o seu ponto de vista a respeito do ensino superior é hipócrita porque você mesmo cursou universidade? Porque ele não é muito a favor do ensino superior. Ele diz que você pode aprender muitas coisas sem necessariamente cursar o ensino superior, que você pode aprender na prática, começar a realizar muitas coisas na prática. Tanto que ele tem um programa, olha que interessante, ele tem um programa anti-faculdade, que ele dá uma bolsa de estudos de $100 mil a jovens que querem construir coisas novas em vez de ir para a faculdade. Então ele dá essa bolsa, esse investimento para que os jovens iniciem uma empresa em vez de fazer uma faculdade. Então, de certa forma, ele desestimula você fazer o curso superior, mas ele está estimulando ali de alguma maneira a prática para que você comece e entre no mercado de trabalho o mais rápido possível. E aí o Tim Ferriss pergunta, né, o que você acha disso, né, porque você tem essa posição anti-faculdade, mas você fez faculdade. E aí ele menciona aqui que a regra não é a mesma para todo mundo, o que funciona para um não vai funcionar para outro, então não dá para estabelecer um padrão que diz que ninguém precisa fazer faculdade, todo mundo tem que fazer faculdade, né, as pessoas são diferentes, os resultados são diferentes, os objetivos são diferentes, né, então ele não vê problema, ele não acha que ele dar uma bolsa para que as pessoas não façam faculdade e iniciem um negócio não é contraditório com o fato dele ter feito faculdade, porque as pessoas são diferentes, né? E até baseado nessa questão de faculdade, de tecnologia, de resolver um problema diferente, tem uma série muito boa no Star+, que eu indico que vocês assistam, chama Dropout. É uma série muito legal, que inclusive a protagonista, ela quer inventar alguma coisa, quer resolver um problema, porque o sonho dela é ser milionária, e ela quer resolver um problema, então ela se inspira no Steve Jobs, se inspira no Mark Zuckerberg, realmente para resolver um problema. E aí, não vou dar spoiler sobre a série The Dropout no Star+, assistam que vocês vão entender como funciona esse mundo aqui de inventar e de resolver efetivamente um problema.
Aí o Tim Ferriss continua aqui na entrevista e olha como o Peter Thiel, ele é muito literal na interpretação. Porque o Tim Ferriss pergunta assim pra ele: uma coisa que você gostaria muito de mudar ou melhorar em si mesmo. E aí ele fala: é difícil eu responder isso, porque se eu te falar que eu tenho alguma coisa que eu preciso melhorar, você vai me perguntar por que eu não melhorei isso ainda, porque se eu já sei que eu preciso melhorar, eu já devia ter trabalhado em resolver isso, né? E não ficar ali sentada em cima do problema sem resolver, sabendo que eu tenho um ponto a ser melhorado. E aí ele tá, mas vamos considerar que eu preciso ainda efetivamente melhorar alguma coisa, eu sei que eu preciso e estou trabalhando nessa melhoria. E aí ele menciona que gostaria de melhorar o senso de competitividade dele, porque ele é extremamente competitivo. Quando ele entra em alguma coisa, ele mergulha de cabeça nessa competitividade e acaba ficando cego para as outras coisas que acontecem ao redor, porque ele foca tanto naquilo, em ganhar, em ser o melhor naquilo, que ele não olha o que está acontecendo em volta. Então ele acha que esse senso extremo de competitividade acaba atrapalhando ele de alguma forma, e ele gostaria de aprender a ser um pouco menos competitivo. E aí, por fim, o Tim Ferriss termina o livro com 3 perguntas que ele traz do livro, né? As 7 perguntas que Peter recomenda que todos os fundadores de startups façam a si mesmo. 7 perguntas. Essas 7 perguntas ele traz no livro de 0 a 1, que é o livro do Peter Thiel. Só que aqui o Tim Ferriss só conta pra gente 3 perguntas e fala que é pra gente ler o livro para saber quais são as 7. Então, as 3 perguntas são: a pergunta do monopólio. Primeira coisa, você está começando com uma grande parcela de um mercado pequeno? A segunda pergunta, que é a pergunta secreta: você identificou uma oportunidade única que os outros não estão vendo? E a terceira pergunta é a pergunta da distribuição. Você tem uma maneira de não somente criar, mas também entregar o seu produto? Esse produto é factível? Você de fato vai conseguir transformar ele num equivalente tangível e entregar esse produto? Então são essas as 3 perguntas. E aí, se você quiser saber quais são as 7, precisa ler o livro de 0 a 1.